avião. Where was it? In the sky or down here? Tava voando. Foi lá na árvore. O avião. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Tiny House Tour. Essa é a Araraúna e ela mede 8,20 por 2,60 metros de largura, 4,35 de altura e 7 toneladas e 280. Vamos começar o tour pela traseira da nossa casa. Por quê? Porque é onde estão todas as aplicações da casa. Entradas, saídas, esgoto, né? Essa parte de trás aqui, que é a parte da janela do banheiro, nós colocamos um varalzinho retrátil que tem nos apartamentos. Basicamente a gente usa para secagem de coisas rápidas. Vamos supor, o paninho da pia, que a gente usa tem com mais frequência, a meia, que a gente usa para malhar, correr de manhã, e assim vai. Seguindo aqui, nós temos a saída da casa, né? Então nós temos aqui a saída de ar da privada composteira. Se você não viu o vídeo da privada composteira, você pode acessar logo acima, tá? Basicamente isso aqui é um exaustor de ar, onde sai a circulação de ar para controlar a umidade dentro da privada, tá? Não tem cheiro muito forte, não fiz a chaminé como tem nas tiny houses lá fora. Pra gente não tem cheiro desagradável. Logo abaixo, nós temos a saída da casa, a saída de todas as águas. Quais são as águas que saem de uma tiny house que tem uma privada seca? A água cinza, como a gente usa sabão natural, nossa água cinza é tratada. Então a nossa água sai pronta para devolver para as plantas, ou seja, utilizar na regagem. E logo aqui na frente, mais para o meio da casa, perto da cozinha, nós temos a entrada principal da casa, que é a entrada de água da casa, né? Então nós temos uma mangueira que pode ser ligado com um engate rápido aqui embaixo, né? Eu preparei essa pontinha aqui para entrar água pressurizada, então água da rua, praticamente água da rede de distribuição de água. E aqui do lado nós temos a entrada de água off-grid. Por incrível que pareça, esse engate rápido encaixa perfeitamente aqui, ó. Hoje nós estamos usando água do poço, então como a gente usa água do poço, a gente está usando o nosso sistema off-grid. Bota na caixa d'água e pressuriza dentro de casa. Essa daqui é uma caixa de 1000 litros de água antibacteriano que nós vamos utilizar para fazer reaproveitamento de água de chuva, ou sei lá, utilizar como um backup da nossa casa de água quando, sei lá, estiver faltando água da rede e assim por diante. Não ligamos ainda porque estamos em período de quarentena, não temos como sair para comprar materiais para finalizar esse projeto. Vídeo que vai ter aí no futuro, se você estiver inscrito no nosso canal e ativar o sininho. E logo aqui nós temos a entrada de gás da casa, que é responsável por todo o aquecimento, todas as coisas que aquecem em casa. Então fogão, forno e o nosso aquecedor de passagem que aquece todas as águas de dentro da casa. E agora passo a voz para a Bel, que vai mostrar a parte interna da casa. Vamos lá? Vamos então começar o tour da nossa tiny house pela sala, que é o ambiente mais funcional de toda a casa. A gente usa esse ambiente como sala de estar, obviamente, sala de televisão, mas a gente também usa como um espaço para as nossas refeições. O sofá é modular, então a gente consegue transformar ele numa cama de casal, principalmente quando a gente recebe hóspedes. A gente usa esse ambiente também para trabalhar e às vezes para brincar. Então a gente usa para várias coisas no nosso dia a dia. Como toda sala que se preze para amantes de filmes e séries, a gente tem uma boa televisão aqui. E ela tem um braço super ajustável. Então, digamos que a gente está sentado ali no cantinho da sala, a gente consegue mexer ela para cá. Se a gente quiser assistir ela da cozinha, é só virar ela para cá. E geralmente a gente usa na posição retinha, né? Ela tá conectada na internet, então a gente consegue acessar
Netflix, YouTube, tudo daqui. A gente tem alguns detalhes de decoração. Esse lampião, por exemplo, a gente comprou numa feira de antiguidades no Uruguai. A gente adora coisas antigas e recicladas. E a gente tem algumas plantas que é para dar mais vida, né? A gente gosta bastante de trazer o verde do lado de fora para dentro da casa. Aqui na parede a gente tem a mesa que a gente usa para as refeições. E é uma mesa que ela vai ficar presa aqui na parede. A gente consegue levantar e usar ela aqui mesmo. Ou a gente consegue tirar ela da parede e colocar aqui mais perto do sofá. E aí a gente tem esses dois banquinhos que servem de assento extra para quando a gente tem convidados, a gente consegue montar esse ambiente de refeições para até 8 pessoas. Já vou mostrar para vocês como é que funciona, mas antes eu preciso mostrar como que é o nosso sofá modular. É só poder mostrar pra vocês. O nosso sofá tem o formato em L e é assim que ele passa a maior parte do tempo, mas ele é um sofá modular. Ali atrás, naquele espaço do assento do cantinho da leitura, a gente tem já um lugar reservado para as baterias para quando a gente tiver a energia fotovoltaica instalada na nossa tiny house. Aqui esses 3 gavetões a gente usa para 2 finalidades. Essa aqui a gente usa para os sapatos do Robson. Esse aqui a gente usa para os meus sapatos e as minhas bolsas. Então a facilidade é, a gente entra na casa, tira o sapato, limpa se precisar limpar, senta aqui e já guarda. E essa última gaveta aqui a gente usa para o nosso equipamento de filmagem e foto. Então a gente tem a câmera, tem os gravadores, tem tripé, tem todas as coisas à mão que a gente precisa para fazer filmagens como essa e as nossas fotos também. Numa tiny house a gente busca um ambiente de aconchego, de acolhimento, de tranquilidade. Então a iluminação faz uma grande diferença. A gente optou por luzes mais quentes, porque principalmente à noite não traz aquela claridade muito forte e elas criam a sensação de você estar quase que num santuário. Elas te dão a tranquilidade e o conforto que a gente geralmente busca numa casa, principalmente nesse ambiente aqui de sala. Agora que vocês já viram como funciona a nossa sala, tem mais uma peça que é coringa para mostrar para vocês. Tem uma mesa escondida aqui, ó. Puxo ela com o pezinho e ela encaixa perfeitamente no sofá, em qualquer ponto do sofá. Para que a gente usa? A gente usa para fazer lanches rápidos, para um snack. O João Pedro usa às vezes para fazer uma refeição quando ele vai comer sozinho. Usa para fazer alguma atividade da escola, para desenhar, para brincar. E é o meu local favorito de trabalhar. E ela também serve como mesinha de centro quando a gente está recebendo visitas ou quando a gente quer usar um apoio aqui para as nossas refeições rápidas. Além dela ser utilizada para todas essas funcionalidades que eu já mencionei, a gente também consegue usar ela para até 2 crianças na hora das refeições. E aí a gente consegue acomodar 10 pessoas na nossa tiny sala. Como é fim de tarde, a gente já fechou todas as telas mosquiteiro. Assim a gente consegue manter as janelas abertas
e circular o ar dentro da casa. E essa aqui é a nossa super cozinha. Até maior do que alguns apartamentos por aí, não é? A gente tem toda essa extensão da cozinha. Aqui bem no centro nós temos a coifa, que é essencial numa mini casa. O fogão de 4 bocas e o forno, que são a gás, os dois. E aí aqui a gente tem alguns nichos para mantimentos. Aqui era um nicho onde nós íamos colocar o micro-ondas, depois a gente percebeu que já não usava ele e decidiu deixar a princípio para um desidratador ou para a gente arrumar os temperos. A gente ainda não decidiu exatamente o que vai fazer com esse cantinho. Aqui a gente guarda os Tupperwares. Esse aqui é o armarinho dos cafés e dos chás, que a gente gosta bastante de chá. Aqui embaixo a gente tem um segredinho que a gente nunca usou, para contar a verdade para vocês, há 7 meses na Tiny House, que é uma tábua de passar. Provavelmente isso aqui com o tempo a gente vai fazer alguma modificação, já que ela não está tendo muita utilidade, mas era uma coisa que a gente achou que precisava, principalmente quando a gente for a alguma festa social, algum evento, alguma coisa assim. E aqui do lado da tábua cabe o ferro de passar também. Essa aqui é a gavetinha dos temperos, que a gente ainda não decidiu se vai ficar assim ou não. Talvez a gente passe eles pra cima. E aqui embaixo a gente tem, junto da mesinha mágica, 2 caixas, que é imitação de caixa de feira. A primeira a gente coloca frutas, verduras e legumes que não precisam ir na geladeira. Como a gente tá no meio da quarentena, fazem mais de uma semana, né, que o Robson não sai pra fazer compras, então tá quase acabando. E aqui a gente tem bolachas, biscoitos, docinhos, tudo que a gente come no dia a dia, assim, de lanches, e fica tudo ao alcance do João Pedro para ele vir pegar o que ele quiser na hora que ele tiver fome. Aqui nessa portinha a gente tem espaço para alguns mantimentos e a gente tem também o nosso compartimento do lixo reciclado. Aqui a gente tem a área que é mais usada na cozinha, que seria a área de preparo. Nesse armário a gente guarda os nossos copos, xícaras e pratos. E aqui embaixo a gente tem os talheres do dia a dia e algumas outras coisas, outros utensílios. Na gaveta de baixo a gente tem os talheres que a gente usa para cozimento e alguns outros acessórios e utensílios de cozinha. E essas 2 gavetas são reservadas para mantimentos. Então aqui a gente tem alguns vidros com castanhas e frutas secas, que a gente consome bastante. E aqui embaixo a gente tem alguns outros mantimentos, que é o que não coube ali em cima da coifa, a gente coloca aqui também. São coisas que a gente usa no dia a dia, então tá tudo à mão. Aqui logo ao lado da pia a gente tem o nosso lixinho dos orgânicos, que a gente depois vai e joga direto na composteira doméstica. Nós optamos por uma pia dupla, porque nos daria a possibilidade de não usar um escorredor de louça sempre, poder deixar ele aqui dentro. Também porque numa tiny house a gente não tem uma área de serviço, uma lavanderia, então caso seja necessário a gente pode usar como tanque para lavar roupas ou deixar de molho. E elas são bem fundas, então a gente acaba não deixando muita louça espalhada. A gente tem o hábito de sujou, lavou, já põe para secar e em seguida guarda, que daí tudo se mantém sempre bem organizado. Ah, e um detalhe. Essa torneira, a gente tem também a água quente. Então a gente tem água quente no banheiro, que é o aquecimento a gás, e a gente também tem aqui na torneira. Nós não enfrentamos nenhum inverno por enquanto, mas a gente quando chegar no frio vai poder lavar a louça com água quente. Muito bom, né? Essa torneira aqui então liga a água quente à fria e sai nesse bico daqui. E essa daqui liga a água filtrada e sai nesse bico daqui. E uma pergunta que já nos fizeram é como que a gente faz para escorrer a louça. A gente tem esse paninho que agora tá úmido, tava lá fora secando, que ele
é usado propriamente para escorrer a louça, ele absorve a água, mas ele não deixa que ela passe para a madeira. Então a gente geralmente costuma colocar ele assim e a gente coloca esse escorredor de louça aqui em cima. Quando a gente não tá usando, o escorredor fica dobrado e aí libera mais espaço e a gente coloca ele lá fora para secar. Aqui embaixo da pia, então, nós temos o tradicional paneleiro. Tem louças, panelas, detergente e todas essas utilidades de cozinha também. E esse espaço aqui embaixo a gente reservou especialmente para esses garrafões de 20 litros, porque daí a gente consegue subir direto para a torneira água filtrada. Aqui em cima a gente tem os eletrodomésticos e aí a gente já tem a tomada aqui e o apoio para eles. E aqui então, finalizando a cozinha, a gente tem a geladeira. Ela tem a tecnologia inverter, foi um dos modelos mais econômicos que a gente encontrou no mercado. E originalmente no projeto ela era desse lado para continuar com a cozinha, mas aí a gente percebeu que a porta abria para esse lado e a gente não tinha como inverter. Então, para facilitar o nosso dia a dia, a gente colocou a geladeira para cá e o armário de roupas para cá. Tem alguma coisa que você ficou com dúvida do que a gente já explicou até agora? Ou alguma outra coisa que você gostaria que a gente detalhasse um pouco mais? Aproveita e deixa pra gente aqui embaixo nos comentários. Se você tá gostando deste vídeo, deixa o like e aproveita e compartilha com mais pessoas para que eles também conheçam a nossa casinha. E por hoje é só! A gente vai continuar esse tour no próximo vídeo que já está sendo editado. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. É isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.